maneira sucinta em 2 textos. Abra sua Bíblia comigo. O primeiro está lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Na realidade, nós teríamos que estudar, que ler, pelo menos fazer leitura do capítulo 12 inteiro. Mas como o tempo não permite, eu vou resumir aqui dos versos 1 até o verso 14. Êxodo 12, 1 ao 14. Que nos lembra da primeira Páscoa, que foi celebrada pelos israelitas à véspera da sua saída do Egito. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem, como ainda não havia sido estabelecido o sacerdócio de Arão e seus filhos, olha a recomendação de Deus, que todo homem, ei homens, vocês têm um papel importantíssimo. Olha só, a responsabilidade era de cada ancião de Israel, que deveria separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Verso 5: o animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo com ervas amargas, para lembrar todo o sofrimento que eles passaram no Egito, e pão sem fermento, porque não tinha tempo, tinha que ser às pressas. Então era pão sem fermento mesmo. 9. Não comam a carne crua e nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Pois bem, esse texto registra exatamente o momento em que os israelitas estão à véspera de saírem do Egito, depois de um período, se for somar tudo, um período de 430 anos de escravidão. Se você for olhar um pouco o contexto, você vai ver que José e todos os seus irmãos, toda aquela geração, já estava morta. Então sobe no trono do Egito um novo faraó que nada conhece sobre José, que nada conhece sobre a história dos israelitas. E esse faraó, ele percebe a dinâmica diferente do povo israelita. Ele percebe que era um povo numeroso, um povo abençoado. E é impressionante, irmãos, que o texto diz, depois você pode estudar com calma na sua casa, que esse faraó, então, ele
ele aumenta o grau de dificuldade do trabalho dos israelitas. E o texto diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles eram numerosos, mais eles se fortaleciam, mais eles eram abençoados. Sabe por quê? É povo do Senhor. O povo do Senhor, irmãos, é abençoado. É abençoado. Povo do Senhor, irmãos, mesmo oprimido, desfruta da graça de Deus. E é isso que o texto registra. Deus então, ele dá as instruções para Moisés e Arão, que eram os líderes da nação naquele momento. E Deus diz para Moisés e para Arão que todo homem deveria separar um cordeiro para a sua família. O animal escolhido seria um macho de 1 ano sem defeito, e que deveria ser sacrificado ao pôr do sol. O seu sangue deveria ser passado nas vigas laterais e superiores das portas, onde os israelitas estariam, onde eles comeriam o animal, junto com ervas amargas, compondo o cardápio e os pães sem fermentos. Porque naquela noite, o anjo destruidor, o anjo da morte, o texto não descreve detalhes desse destruidor. Podia ser um anjo, podia ser uma legião de anjos. O fato é que à meia-noite esse destruidor passaria pelo Egito, e então ele mataria todos os primogênitos dos egípcios, e também tanto de homens como de animais. A partir daquele evento, irmãos, a Páscoa, Deus diz claramente para os líderes, ela deveria ser celebrada pelos israelitas. Ela deveria ser transmitida aos seus descendentes como um decreto perpétuo. Uma festa, uma grande festa, uma grande comemoração. Inclusive o texto aqui diz, você pode olhar depois, que era uma recomendação para que quando eles chegassem em Canaã, olha só, a terra que Deus havia prometido aos antepassados, e que agora, uma vez livres da escravidão, eles então estariam rumo a essa terra boa, que mana leite e mel. Deus disse, olha, comemorem ali, celebrem ali a Páscoa. Nós vimos na semana passada, eu estou lembrando aqui, olha que legal, estou fazendo um link sobre a Páscoa que foi celebrada pelo rei Josias, lembra? Nunca havia sido celebrada como o rei Josias celebrou a Páscoa no seu tempo, de maneira adequada, de maneira correta, como Deus havia instruído. Uma comemoração, irmãos. Essa Páscoa registrada no Antigo Testamento é uma Páscoa que denota e que remete a uma comemoração da libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que o principal elemento da Páscoa que eles celebraram no Egito prefigurava o sacrifício de Jesus na cruz. Prefigurava esse sacrifício perfeito. Afinal, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Amém? E o segundo texto, lógico que tem todo um contexto aqui, mas eu quero resgatar sucintamente esse registro da primeira Páscoa, celebrada aqui no Antigo Testamento, e quero também voltar o meu olhar para o Novo Testamento. Abra aí comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Na realidade, todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram esse momento. Mateus 26, eu vou fazer leitura dos versos 17 ao 30 na NVI. Está registrado assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade,
procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Talvez o anonimato desse homem possivelmente fosse porque Jesus já sabia da conspiração, não só de Judas Iscariotes, mas sabia também, tinha consciência da conspiração dos líderes judeus. Talvez esse anonimato é para que eles pudessem tomar essa refeição em paz, sem qualquer importunação. O mestre diz: o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Já pensou, irmãos? Está todo mundo em volta da mesa. Os 12 mais próximos discípulos de Jesus, de muitos que ele tinha. E olha a palavra de Jesus direcionada a eles: olha, certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Aí fica difícil, né? Todos comeram do mesmo prato. Quem era? Quem será? Quem seria o traidor? O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. E depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Novo Testamento, irmãos, ele traz uma semelhança muito significativa entre a Páscoa do Antigo Testamento e essa Páscoa celebrada por Cristo juntamente com seus discípulos. É nesse momento aqui de profunda comunhão, de profunda unidade, que Jesus institui a ceia. É por isso que nós, a igreja do Senhor, celebramos a ceia, pelo menos uma vez no mês, porque a ceia, ela é um sacramento instituído por Cristo. E é nesse momento que Jesus, então, ele revela aos seus discípulos mais próximos o significado do pão e do cálice contendo vinho. O pão simboliza o seu corpo, que seria entregue, castigado pelos soldados romanos. O cálice simbolizava o seu sangue, o seu próprio sangue, que seria derramado em favor de muitos. E o derramamento desse sangue imaculado de Jesus tem um propósito, Mateus registra, que é para a remissão de pecados. Jesus estava aqui, irmãos, anunciando a sua morte iminente. Embora em alguns outros momentos a gente percebe que Jesus, ele trata essa realidade com os discípulos, e os discípulos parece que não querem aquele momento, ou não querem que aquele momento aconteça. Mas o fato é, irmãos, que a morte de Jesus
A sua ressurreição, o plano de redenção de Deus já estava traçado desde a eternidade. E nesse momento Jesus reúne os mais próximos e anuncia claramente, abertamente para eles, que é exatamente isso que deveria acontecer e que estava na iminência de acontecer. Ele estava anunciando que ele mesmo, agora não mais um animal, não mais um cordeirinho ou um cabrito, mas ele mesmo seria o cordeiro pascal que seria sacrificado. Nesse momento, irmãos, eu levantei uma pergunta de reflexão e eu queria dividir com vocês, para entrar em alguns outros textos do Novo Testamento. O que havia de comum na celebração da Páscoa, na antiga aliança e na nova? O que havia de comum na celebração dessa Páscoa? A resposta é derramamento de sangue. Olha para a pessoa que está do seu lado e repete isso para ela: derramamento de sangue. O autor de Hebreus, lá no capítulo 9, ele nos lembra, é um lembrete assim, muito significativo, que a gente não deve esquecer nunca na nossa vida, na nossa trajetória cristã. Ele nos lembra que sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Lembra-nos também que, em contraste com os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram repetidos sempre que necessário, sempre que o povo pecava, sempre que o próprio sacerdote pecava, um sacrifício era realizado. Havia derramamento de sangue de animais para que o povo recebesse o perdão de Deus. O sacrifício de Cristo, irmãos, ele foi realizado uma vez por todas, para aniquilar o pecado e trazer salvação para o mundo. Hebreus 9, 26 ou 28. Semelhantemente, o apóstolo João também deixou registrado no seu evangelho essa boa notícia. João 1,29, quando viu Jesus se aproximando, João disse: olha, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. A verdadeira Páscoa, irmãos, é a recordação da morte e a celebração da ressurreição de Jesus. Morte que nos proporciona reconciliação e paz. Morte que muda a sua e a minha realidade diante de Deus. De inimigos, nós somos transformados em amigos. Olha só o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Está escrito assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Morte que nos dá vida plena. Morte, irmãos, que produz em nós vida abundante. Morte que muda a nossa realidade, o nosso status diante do Senhor. Morte propiciatória, ou seja, que desvia a ira divina de nós, que nos justifica diante de Deus, removendo a culpa pelos nossos pecados, mediante o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, seu Filho. Levítico capítulo 1 até o capítulo 7,
Você vai ver ali o registro desses sacrifícios propiciatórios que o sacerdote e o sumo sacerdote realizava. Páscoa é a lembrança, nunca esqueça disso. É a lembrança de uma realidade imutável. Qual é essa realidade, pastor? O incomparável amor de Deus por nós. Amor, irmãos, que muitos têm rejeitado. Amor que precisa ser correspondido, mas que muitos têm desprezado. Mas olha o que o apóstolo João, abre comigo, 1 João, lá no final da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 10. Olha a realidade singular que o apóstolo João está trazendo para nós, que ele transmitiu aos seus leitores e transmite para nós hoje. 1 João 4, 10. Ao escrever um pouco sobre o amor de Deus, ele diz: olha, nisto consiste o amor. O apóstolo do amor só poderia escrever sobre o amor, né? Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como o quê? Como propiciação pelos nossos pecados. O que isso nos lembra, irmãos? Que a ira divina que estava destinada a cair sobre nós, ela sofreu um desvio. E esse desvio foi um alto preço pago por Jesus Cristo lá na cruz. Eu não vou entrar nesse rumo, mas quando você olha para o relato da crucificação do nosso Senhor, você vê que num determinado momento, pouco antes de entregar o seu espírito, Jesus, ele se expressa em aramaico, porque ele falava aramaico, e nessa expressão profunda ele diz: Elohi, Elohi, lama sabachthani. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Eu vou ser sincero, irmãos, diante dessa expressão de Cristo, eu jamais, porque isso não tem resposta teológica, eu jamais conseguiria, irmãos, traduzir o significado dessas palavras de Jesus para vocês, jamais. Porque naquele momento de dor, de abandono, Jesus expressa o mais profundo do seu coração. Um momento, irmãos, que ele recebe sobre si, os pecados de toda a humanidade. Pecados que já haviam sido cometidos, pecados que estavam sendo cometidos e pecados que ainda seriam cometidos. E o que o apóstolo João está fazendo aqui é nos lembrar de uma realidade imutável. Irmãos e irmãs, preste atenção no que você vai ouvir agora. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que deixemos de fazer que mude o amor de Deus por nós. Esses dias em casa, conversando com o Davi num tempo de devocional, cadê ele?
Eu disse assim: filho, não há nada que você faça, não há nada que você deixe de fazer que mude o meu amor por você. E olha, irmãos, que o meu amor por ele é um amor imperfeito, é um amor incompleto. Mas o que João está trazendo aqui é uma lembrança profundamente significativa, uma realidade imutável, o incomparável amor de Deus por nós. Talvez alguém pense, fica com receio de falar, mas pense: pastor, mas eu não tenho correspondido à altura desse amor. Pois é, mesmo assim, Deus continua te amando. E digo mais, irmãos, Deus espera que nós correspondamos ao seu amor. Páscoa é isso. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Amém? Amém. Quem nos lembra disso? O apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, irmãos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. A palavra é difícil. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Palavra que foi anunciada por dois profetas, Isaías e Oséias. Isaías, no capítulo 25, verso 8, diz: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia, aleluia. Para não dar um grito mais alto e acordar a nenezinha, ou assustar ela. E o profeta Oséias, no capítulo 13, verso 14, diz: onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Eu fecho dizendo: feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Celebre a sua liberdade proporcionada por Cristo. Celebre não só nesse dia, querido, todos os dias da sua existência nesse mundo. Enquanto Deus te der fôlego de vida, celebre a sua nova identidade e a sua nova realidade em Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Eu confesso, irmãos, que a partir dessa reflexão sucinta, mas ao mesmo tempo tão profunda, eu confesso a você, a vocês, que eu não poderia deixar de fechar esse momento expressando gratidão ao Senhor. E eu quero que você faça o mesmo. Ore, agradeça ao Pai que enviou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz. O autor do livro de Deuteronômio, irmãos, escreve, se eu não me engano, no capítulo 30 ou 32, que todo aquele que morria pregado no madeiro era considerado maldito diante de Deus. E isso trazendo a realidade, à luz do Novo Testamento, ao que Cristo fez por nós, exatamente isso. Jesus se fez maldição
no seu e no meu lugar, para que hoje nós recebêssemos paz de Deus, para que hoje nós fôssemos justificados pela fé nele. Ele foi ferido, ele foi transpassado, ele foi julgado injustamente, ele foi condenado, crucificado. Mas como eu disse no início, na introdução dessa reflexão, a fé cristã é a fé da cruz vazia e do sepulcro vazio. Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte para proporcionar a nós e a todos aqueles que creem, irmãos, a todos aqueles que hoje estão perdidos, a todos aqueles que hoje estão distantes dessa realidade. Jesus morreu, Jesus ressuscitou para proporcionar vida a todos nós. Ele é o Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. Eu não poderia, irmãos, deixar de fechar esse momento expressando em uma oração singela. E recomendo que vocês façam o mesmo, de gratidão. Agradeça a Deus, diga: Pai, obrigado por esse sacrifício vicário, ou seja, substituto de Jesus lá na cruz, que mudou a sentença do Senhor a nosso favor, que mudou a nossa posição diante de Ti. Antes éramos inimigos, agora somos amigos. Antes éramos condenados, hoje somos justificados. Amados por Deus, aceitos, acolhidos, curados, revigorados, transformados de glória em glória. Até o dia que a última trombeta soará e o Senhor há de voltar para buscar aqueles que em Ti esperam, aqueles que em Ti encontraram abrigo seguro, libertação, salvação, remissão de pecados. Pai, eu não poderia deixar de fechar esse momento tão singelo, mas ao mesmo tempo tão singular, e dizer ao Senhor: muito obrigado. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Muito obrigado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem mais significativa que a sua igreja pode expressar, não só nesse dia, mas sempre, sempre. Eu sei que cada um de nós tem uma história. Cada um de nós temos uma realidade. Mas uma realidade nos coloca no mesmo patamar, na mesma realidade. O sacrifício de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, nos torna filhos amados. E o que o apóstolo João faz na sua carta, nesse texto que nós lemos, é nos lembrar desse amor, incomparável amor, imutável amor, que precisa ser correspondido adequadamente por cada um de nós, que precisa, Pai, ser correspondido adequadamente por cada homem, cada mulher, individualmente, cada ser humano que o Senhor criou. O fato é que ao correspondermos esse amor, nós somos a cada dia mais agraciados, cada dia mais abençoados,
a cada dia mais seguros, desfrutando dos benefícios que já foram conquistados e consumados na cruz. A minha oração é de gratidão, Senhor, obrigado. Muito obrigado. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Para todo sempre. Amém. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Que você possa, querido irmão e querida irmã, viver essa realidade, e que você possa, mais do que isso, você possa também transmitir essa realidade àqueles que estão perto de você, àqueles que estão ao seu redor e àqueles que não estão também. Amém, irmãos? Eu quero, antes de dar os avisos,